Hoje nós vamos para o capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas. O Evangelho de Lucas é maravilhoso, já falei para você como eu gosto desse Evangelho. Evangelho muito mariano, Evangelho muito da misericórdia. Mas hoje no capítulo 2, hoje nós vamos ter 3 momentos importantíssimos. Primeiro, o nascimento de Jesus. Grande acontecimento. Segundo, um pouquinho da sua juventude. Juventude que eu digo, que a Bíblia fala, crescia em sabedoria e tal. E depois aquele episódio de Jesus no templo. E você vai perceber que é hoje que Jesus diz a sua primeira palavra. A gente está lendo o Evangelho, vimos falando sobre João Batista, vimos falando de Zacarias, Isabel, Maria, José e tal. Mas Jesus, bico calado. Hoje Jesus fala a sua primeira palavra da Bíblia. Vamos lá? Vamos lá que hoje é um momento muito especial. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler. Esse capítulo 2 é muito bonito, viu, gente? Muito bonito mesmo, viu? Cada palavra, cada sentença, cada frase carrega um grande significado. Vamos lá, leia comigo. Naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino, na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela. E deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refulgiu ao redor deles e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia: Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da benevolência de Deus. Depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo, contaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que os ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto e que estava de acordo com o que lhes fora dito. Completados que foram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo antes de ser concebido no seio materno. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém
um homem chamado Simeão. Esse homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhes revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo e, tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nestes termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo, de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada transpassará a tua alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido desde a sua virgindade, ficara viúva e agora, com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Chegando ela à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava. Estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jesus à procura deles. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Vamos logo, porque tem muita coisa para a gente aprofundar aqui. Vamos lá que tem muita coisa mesmo. Não vou perder tempo hoje não, vamos lá. Vou começar aqui pelo versículo 1, o versículo 1, que nos traz todo esse contexto do nascimento. Aliás, esse capítulo traz, como eu disse para você antes, o nascimento de Jesus, uma pitadinha sobre a juventude de Jesus e principalmente sobre Jesus no templo, onde Jesus diz a sua primeira palavra. Já percebeu isso? Né? O Evangelho de Lucas traz a primeira palavra de Jesus no templo. Mas vamos lá. Versículo 1 vai dizer assim: Naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Então vamos lá, César Augusto, para a gente se localizar. Eu gosto muito de trazer
a comprovação histórica para você saber que a Bíblia não fica falando coisas sem fundamento. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui, eu acho que antes de falar sobre isso, é o seguinte: olha a diferença de como nasceu Jesus e como nasceu João Batista. Você percebeu que no capítulo 1, no capítulo anterior, sempre foi feito um paralelo entre o nascimento de Jesus e o nascimento de João Batista, né? O anjo, de certa forma, anuncia para Zacarias que o menino vai nascer, Zacarias duvida, o menino nasce. O anjo anuncia a Maria que o menino vai nascer, Maria não desconfia, Maria confia e o menino agora nasce. Muito bem, mas olha, ao contrário de João, que nasceu no conforto de uma casa de um sacerdote, os sacerdotes geralmente eram ricos, Zacarias era um homem um homem abastado, um homem que tinha condições, né? É uma casa de um sacerdote, né? Ao contrário de João Batista, que nasce lá, naquela casa toda com segurança e com toda os recursos para ele nascer bem, Jesus nasce nas incertezas de uma viagem, nasce num abrigo miserável, né? Enquanto João Batista tinha lá as amas, as mucamas ali da Isabel, né? Jesus não tem ninguém, Jesus só tem os pastores, né, que acolhem Jesus ali, né? Os anjos naquele momento vêm proclamar esse mistério do Salvador, né? Proclama a glória de Deus, glória a Deus nas alturas, né? E paz na terra, né? E a paz que este nascimento do Filho de Deus traz aos homens. Muito interessante. Então só queria lembrar esses dois paralelos, esse paralelo entre João Batista e Jesus. Mas vamos lá, eu tinha dito aqui que naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto. Quem era César Augusto? César Augusto era um imperador romano que reinou do ano 29 a.C. até 14 depois de Cristo. Então, quando Jesus nasce, o imperador era César Augusto. Olha que interessante aqui que acontece. No segundo, esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino na Síria. A Bíblia gosta muito de colocar, né, o governante, o imperador, para marcar a data. Quem é esse Quirino? Ele chamava Públio Sulpícios Quirinos. Ele é conhecido como governador da Síria, né? E ele realmente, pelos relatos históricos, realmente esse governador da Síria, né? Ele fez o recenseamento na Palestina. Ele fez esse recenseamento na Palestina 10 anos após a morte de Herodes Magno. Lembra que o Herodes Magno era o Herodes, era o rei de toda aquela região que nós chamamos de Palestina. Depois de Herodes Magno, né, vão ter seus filhos que vão dividir tudo aquilo que era de Herodes Magno em 4 reinos. Por isso é chamado de tetrarcas. Herodes Filipe, Herodes Antipas, né, que nós já vemos aí, tá bom? Muito bem. No versículo 3, veja aqui. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Tá vendo? Tá vendo como que a Bíblia não inventa as coisas? Então, há uma comprovação histórica de um recenseamento feito 10 anos depois da morte de Herodes por Públio Sulpícios Quirinos e tal. Muito bem. E tem documentos históricos, presta atenção,
documentos históricos que atestam, né, que também foi feito um recenseamento igualzinho esse no Egito. Então, era uma prática do governo romano e era também uma prática aí dos governantes daquela região. Então, exatamente o que foi feito ali naquela região, né, da Palestina, foi feito também no Egito, a mando do Império Romano. Tá vendo? Então tem documentos históricos aí. Então a Bíblia não inventa as coisas. Tanto é que o evangelista aqui, como Lucas falou, vou a fundo nas coisas, vou a fundo. E Lucas faz questão de dizer, foi o César Augusto, foi o governador Quirino, né? Foi tudo isso. Para quê? Para ficar marcado na história. Muito bem. Vamos lá, no versículo 7, nós temos aqui uma expressão muito interessante. Estando eles ali, completaram-se os dias e deu à luz o seu filho primogênito, envolvendo em faixas, reclinou no presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Muito bem, vamos lá falar primogênito. Primogênito. Então quer dizer que ele é o primeiro filho, porque teve outros filhos. Ah, meu Deus, Maria teve outros filhos. Meu Deus, agora morreu. Ah, tá vendo? A igreja mentiu para nós, meu Deus. Ah, o drama das pessoas que não sabem pesquisar e que não sabem teologia. O termo primogênito usado por Lucas aqui é um título cristológico. O primeiro, porque todos nós seremos aqueles que virão depois. Deixa eu te falar uma coisa, em Romanos 8, 29, deixa eu pegar Romanos aqui. Romanos 8, 29, veja só. Romanos 8, 29. Ai, cadê? Aqui. Aliás, vou pegar de 28. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são eleitos segundo os seus desígnios. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. A expressão primogênito era muitas vezes usada por Paulo para se referir a Jesus com um título cristológico. O primogênito que Paulo usa não é o primeiro filho de uma renca de filho que vem depois, não. É o primeiro a ser ressuscitado para que depois nós também. É o primeiro que morre na cruz. É o primeiro que que ressuscita para que depois nós ressuscitemos ele. Então é um título que é só ter um pouquinho mais de conhecimento e estudar teologia que não vai ficar falando bobagem igualzinho o pessoal fala por Jesus tinha outros filhos, a Maria tinha outros filhos. Então é um título cristológico. Com toda certeza, Lucas, que teve muito contato com Paulo, ele usa esse termo aqui, né, que deu a luz envolvendo a luz ao seu primogênito. Muito bem, aqui tem uma coisa interessante. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Que hospedaria é essa? Vamos lá, vamos entender uma coisa. Vamos entender. Já falei para vocês, é feito um recenseamento, a cidade está apinhada de gente. Esse recenseamento nós temos comprovação histórica que era uma prática que era feita, tanto é que no Egito teve um recenseamento igual, já falei para vocês, e o pessoal foi para lá. Mas hospedaria, na verdade, isso aqui mais parece um caravansarai. O que é caravansarai? O que é caravansarai? É muito bom, né? Caravansarai normalmente eram pontos de apoio para caravanas. Era muito comum ter caravansarai nos oásis do deserto, era muito comum ter caravansarai nas cidades, muito comum. Então, o que era o caravansarai? Caravansarai geralmente era uma construção grande, tinha salas, né? Por isso muitas Bíblias traduzem porque não encontrou lugar para ele na sala. O pessoal pensa que era uma casa, né? Porque não encontrou lugar para ele numa sala, né?
né? Mas na verdade era uma construção que tinha salas. E o mais importante de um caravansarai eram as estrebarias. As estrebarias ali ficavam camelos, ficavam cavalos, então sempre junto a um caravansarai, você tem ali salas. Provavelmente aqui Lucas está querendo se referir a um caravansarai, porque não achou uma sala no caravansarai para que eles pudessem dormir. Eles acabaram ficando onde? Na estrebaria, porque sempre junto ao caravansarai tinha as estrebarias. E eles então ficaram onde? Sem lugar numa sala, né, de um caravansarai, eles acabaram ficando numa estrebaria. E Jesus nasce sim numa estrebaria. Estrebaria, né? Curral, nós podemos chamar de curral, ou então, em latim, presépio, né? Precepis. Sabe a palavra presépio em latim ela significa curral, né? Cercado. Em latim, cepes significa cerca, precepes, ou seja, dentro de uma cerca, ou diante de uma cerca, né? Ou dentro de uma cerca. Tanto é que a palavra cepes, em latim, que significa cerca, acabou dando para a gente sebe, que significa cerca, uma cerca de plantas feita, né? Tá bom? Mas presépio. Então, Jesus nasceu numa estrebaria ou num curral, ou em latim, presépio, que significa curral. Tá bom? Muito bem. Vamos lá que tem mais coisas aqui. No versículo 8, é muito bonito aqui, né? Que Lucas faz questão de falar desses personagens. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam o seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Pastores, meu Deus, você não imagina. Os pastores eram mal vistos naquela época. Mal visto demais. Por quê? Porque era gente pobre, gente humilde, gente que não morava com a família, gente assim meio andarilha. Por quê? Porque esses pastores viviam com as ovelhas, viviam às vezes cuidando do rebanho. Então eles não ficavam com a família. Então era gente mal vista, maltrapilha, era assim, ninguém gostava de pastor. Ninguém gostava de pastores. E é justamente os pastores que eram mal vistos, maltrapilhos, gente pobre, gente humilde, que vai adorar Jesus em primeiro lugar. Um anjo do Senhor, versículo 9, um anjo do Senhor apareceu-lhe e a glória do Senhor refugiou ao redor deles e tiveram grande temor. Muito bem, essa questão do anjo é interessante porque por causa dessa palavra, a glória do Senhor. A glória do Senhor refugiou ao redor deles. O que é a glória do Senhor? O que é a glória do Senhor, gente? A glória do Senhor é a manifestação visível daquele mistério divino. Então, quando Lucas fala que a glória do Senhor refugiou diante deles, é porque eles conseguiram ver visivelmente, eles veem algo que é totalmente escondido. Eles conseguiram ver o próprio Deus ali. Deus deu aos pastores o privilégio de ver a divindade escondida naquele menino. Muito bem. No versículo 14, glória, o que nós rezamos geralmente, subitamente o exército dos anjos louvava a Deus, glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens, objetos de benevolência. Muito bem, essa questão da paz é muito interessante, porque o nascimento de Jesus é o penhor dessa paz messiânica. Nunca esqueça, qual é o grande, qual é o grande sinal da presença do Messias no nosso meio? Paz. Por isso Jesus sempre
faz a saudação depois da Páscoa, a paz esteja convosco, a paz esteja nessa casa, a paz esteja, eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo. A paz sempre é a presença, é sempre a paz messiânica, do que se cumpriu o tempo que a paz veio. Não é uma paz que não é guerra, não é uma paz da ONU, né? Mas uma paz que garante a presença do Messias no nosso meio. No versículo 19, existe uma expressão muito interessante sobre isso, sobre Maria. Veja só que interessante. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. O que isso significa, gente? Significa uma coisa muito importante. Maria, ela guardava tudo isso, às vezes sem compreender, guardava no seu coração em oração, porque ela só vai entender tudo isso que está acontecendo, esse negócio do anjo vir falar para ela, esse negócio da Isabel ter tido uma criança, esse negócio deles terem que sair de Nazaré e ir para Belém, esse negócio dessa criança que nasce, aparece pastor e eles conseguem perceber, ela guardava tudo isso no coração, porque ela só vai compreender isso lá na frente, na ressurreição. Quando Jesus ressuscitar, passar pela morte e ressuscitar, aí Maria vai dizer, agora sim, agora eu entendi tudo. Agora eu entendi tudo. Então, são fatos que serão somente compreendidos por Maria lá na ressurreição. Por enquanto, ela guarda, confia em Deus e vai deixar. Sabe que é um gesto bonito de Maria? Porque é o gesto que todos nós deveríamos fazer. Ou seja, às vezes acontece coisa na vida da gente, a gente não está entendendo por que a gente passa por isso, passa por aquilo, Como Maria, guarda no seu coração. No momento certo você vai compreender tudo. Ok? Vamos lá. Muito bem. No versículo 22, Jesus é apresentado no templo. No templo, né? Veja só. 22. Vamos falar do 21, que só precisa. Completado que foram 8 dias para ser circuncidado, o menino foi-lhe posto o nome de Jesus, como tinha chamado o anjo antes de ser concebido sem materno. Então, segundo a lei de Moisés, no 8º dia o menino tem que ser circuncidado e tem que ser dado o nome para ele. Muito bem. O nome que foi dado foi Jesus, porque o nome Jesus significa Deus salva. O nome de Jesus é um nome muito comum entre eles, né? E é Yeshua que nós dizemos, é o Josué. Josué também é Yeshua, né? O nome Josué é o mesmo nome de Jesus. Yeshua, né? Nós chamamos aquele personagem que entrou na Terra Prometida de Josué para ficar diferente um pouco de Jesus, né? Mas o nome é Yeshua, que significa Deus salva. Deus salva, né? Muito bem. Era comum, então, no 8º dia. Como o João Batista, também no 8º dia foi dado o nome. Lembra da tabuinha? Que nome vai ser dado? Muito bem. Mas aqui vem, versículo 22. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Muito bem. Normalmente, a purificação acontece 40 dias depois do nascimento, porque a mulher fica impura 40 dias depois que o menino nasce. Você já acompanhou comigo isso, né? Você já acompanhou comigo que o menino, 40 dias depois, 40 dias, quando a mulher dá a luz, deixa eu pegar aqui, Levítico, quando a mulher dá a luz, ela fica impura durante 40 dias. Isso, 40 dias. Vem cá no Levítico aqui comigo, aqui, ó. Levítico 12. O Senhor disse a Moisés, diz aos israelitas o seguinte: quando uma mulher der à luz um menino, será impura durante 7 dias, como nos dias de sua menstruação. No 8º dia o menino será circuncidado. Ela ficará ainda
33 dias no sangue de sua purificação. Não tocará coisa alguma santa, não irá ao santuário até que acabe os dias de sua purificação. Então faz a conta comigo. Quando uma mulher der à luz um menino, será impura por 7 dias, como nos dias de sua menstruação. No 8º dia, o menino vai ser circuncidado. Como Jesus foi, aí deu um nome para ele. Tá certo? Tá. Aí ela ficará ainda 33 dias no sangue da sua purificação. Ela ficará mais 33 dias impura. 33 mais 7, 40 dias. Então, uma mulher, quando dava à luz ao menino, 7 dias, ele era circuncidado, 8º dia ele era circuncidado, e ficava mais 33 dias, para ser impura. Então, quando termina o tempo da purificação, aí sim, Maria pode sair, Maria pode ter contato com as pessoas, Maria pode ir ao templo apresentar o menino Jesus. E Maria faz isso. Maria vai ao templo e apresenta o menino Jesus. Olha que interessante, olha que interessante. E aí, chegando no templo, tem um momento de Simeão olhar o menino, pegar o menino nos braços e fazer aquela grande profecia sua, que na verdade ele retoma aquele hino de Zacarias lá, dizendo esse menino é luz e tal. Deixa eu te explicar uma coisa, olha como que a igreja é interessante. Normalmente 40 dias depois do nascimento de Jesus, olha que interessante, hein? 40 dias depois do nascimento de Jesus, a gente comemora o quê? A apresentação do menino Jesus no templo. Jesus nasce no dia 25 de dezembro, nasce no calendário que a gente celebra? Nasceu? Tá. Aí em 2 de fevereiro, a gente celebra a apresentação do menino Jesus. A apresentação do menino Jesus no templo, né? Então Jesus é apresentado no templo por volta de 40 dias depois do nascimento dele, né? E olha que interessante, olha aqui para você ver, nesse dia 2 de fevereiro, que é o dia que a gente celebra a apresentação do menino Jesus, a gente também lembra de Maria que carrega uma luz, por isso nós chamamos Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora dos Navegantes, nesse dia 2 de fevereiro. Por quê que a gente chama Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Candelária? Porque Simeão disse, agora eu posso ver a luz, porque Maria estava carregando o menino Jesus no colo, mas ela estava carregando a verdadeira luz. Luz das nações. Luz das nações. É assim que Simeão diz para Jesus, agora, Senhor, deixai o vosso servo em paz, segundo a vossa palavra, porque meus olhos viram a salvação que preparaste diante de todos os povos. Luz para iluminar as nações. Então Maria está carregando o menino Jesus, apresentando no templo, mas ela está carregando a própria luz. A própria luz. Mas vamos lá. Ainda no versículo 23. Vamos lá. No versículo 23 acontece uma coisa. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolos ou 2 pombinhos. Agora vamos entender aqui. Você que já leu comigo o Evangelho, já fez todo esse curso bíblico, sabe o que significa isso? Chamado resgate do primogênito. O que é o resgate do primogênito? Tudo bem. Todo primogênito que nascia, devia ser sacrificado em honra do Senhor. Então, nasceu um bezerrinho. É o primeiro? É o primogênito? Então, ele era sacrificado, morto, né? E oferecido a Deus. Nasceu um cordeirinho. É o primeiro? É o primeiro cordeirinho que nasceu? Macho? Ah, então tá bom. Imolava, sacrificava, matava aquele cordeirinho e oferecia a Deus. Então, todo primogênito. Só que quando chega no filho, no ser humano, nasceu o primeiro menino? É o primeiro menino? É homem? É o primeiro? Então, ele precisa ser também oferecido para Deus. Mas, preste atenção, nós não vamos matar essa criança.
né? Ele vai ser oferecido para Deus, nós não vamos matar. Por isso, no lugar desta criança, nós vamos oferecer algum animal para resgatar essa criança da morte. Está entendendo? A lei não manda que todo primogênito seja imolado, sacrificado para o Senhor? Sim. Então, se todo primogênito tem que ser sacrificado ao Senhor, o primogênito de uma família, o filho mais velho de uma família, também tem que ser sacrificado ao Senhor. Mas Deus, na lei, está aqui na lei, Êxodo capítulo 13, versículo 2 a 15, né? Você pode fazer o seguinte: você apresenta no templo seu filho e resgata ele para você novamente, dando no lugar dele um animal para ser sacrificado. Entendeu? É assim que funciona. Então, assim, todo primogênito tem que ser sacrificado. Ok. Então, mas nasceu meu filho. Então, vamos lá. Maria e José foram lá. Então, nós demos Jesus para ser oferecido para Deus. Mas nós queremos ele de novo para nós. Nós queremos ele de novo para nós. Como que a gente faz? Então no lugar dele você dá um animal. Pode ser um boi, pode ser uma vaca, pode ser um cordeiro, pode ser o que você quiser, mas alguma coisa no lugar dele. Para ele ser o quê? Resgatado. Senão ele tem que ser morto, né, imolado. Mas o primogênito foi oferecido e foi resgatado. No lugar dele foi dado um animal. No caso de Jesus, o que foi dado? 24. E para oferecer o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Oh, meu Deus do céu, tadinho. Por quê? Porque um par de rolas era a oferenda dos pobres. Levítico 12, 8. Peraí, deixa eu pegar de novo aqui Levítico. Levítico 12. Aqui. Levítico, vamos ler Levítico. Vamos ver. Aqui, ó. Cumprido, vou pegar os 6. Cumpridos esses dias pelo filho ou pela filha, apresentará o sacerdote à entrada da tenda da reunião um cordeiro de 1 ano em holocausto, ou um pombinho pelo sacrifício de pecado. O sacerdote os oferecerá ao Senhor e fará expiação por ela, que será purificada do fluxo do seu sangue. Tá bom? Tal é a lei relativa à mulher que dá à luz um menino ou uma menina. Entendeu aqui? Então a mulher você vai, apresenta o seu menino, né, mas não vai ser sacrificado, pega o menino de volta e apresenta o animal e a mulher está purificada. Atenção, vem cá. Se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para o sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará por ela a expiação e será purificada. Então, o que nós deduzimos aqui? Maria e José eram pobres, porque as posses dele não permitiam que oferecesse um cordeiro para ser imolado. Então, como não tinham um cordeiro para ser imolado, eles ofereceram o quê? Ofereceram um par de rolas, um para o holocausto, um para o sacrifício, né? Um para o holocausto, outro para o sacrifício. Olha que coisa que aconteceu aqui, né? Aqui a gente entende que a família de Jesus era uma família pobre, Aqui, ó. E para oferecer o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolos ou 2 pombinhos, tá bom? Mas vamos lá que tem mais coisas aqui. Muito bem, no versículo 25 é o momento em que o Simeão entra em cena, né? Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Muito bem, aqui está Simeão. E diz de Simeão que o Espírito Santo estava nele. Opa! Para nós que conhecemos a Bíblia,
você que conhece a Bíblia comigo, falar que o Espírito Santo estava sobre ele significa que ele era um profeta. Sim. O Espírito Santo estava nele, como estava em Jeremias, como estava em Isaías, como estava em Elias. Então isso significa que ele era um profeta, como estava em João Batista, um profeta. Então ele é um profeta e ele profere este oráculo maravilhoso que corresponde muito ao que Zacarias tinha falado. Olha que lindo. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste diante de todos, como luz para iluminar as nações, e glória de Israel, seu povo, glória, e para a glória de vosso povo, Israel. Olha que lindo isso. Ele diz, agora eu posso morrer em paz, agora eu posso morrer porque já vi a salvação acontecer. Ou seja, aqui, como eu disse antes para você, né? Ele vê a verdadeira luz diante dele, verdadeiro Messias diante dele, e ele como profeta, por quê? Porque o Espírito Santo estava nele, ele anuncia Jesus como essa luz para o mundo. E você percebeu que este oráculo que ele faz é muito parecido com o que o Zacarias fez? É o Espírito Santo dizendo tudo, né? Muito bem, no versículo 30 desse oráculo, porque os meus olhos viram a vossa salvação, ou seja, Deus havia prometido a salvação ao seu povo. Agora, o Simeão fala, os meus olhos viram a vossa salvação. Isso significa que a promessa de Deus está cumprida em Jesus que está ali. Olha que bonito isso. Olha que bonito. Olha, Deus havia prometido a salvação. E Simeão, ele afirma, agora os meus olhos viram a vossa salvação. Cumpriu-se a promessa de Deus. No versículo 34, aqui está reservado para só Maria. Olha que interessante o que Simeão fala para Maria. Para Maria, isso Simeão fala. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe, eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Olha que interessante, hein? Olha que interessante. A Bíblia, né, o Evangelho e Simeão tem um oráculo reservado somente para Maria. E ele diz, uma espada transpassará a tua alma. Uma espada transpassará a tua alma. Por isso nós temos, né, gente, as imagens de Nossa Senhora das Dores, geralmente, com uma espada, né, no coração de Nossa Senhora. É muito interessante isso, uma espada no coração de Maria ali. Veja só que interessante o que João fala. Isso aqui é João capítulo 19. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ou seja, a tal espada que vai transpassar a alma de Maria, a espada que vai transpassar a alma de Maria, é esta cena de Maria estar diante da cruz e ver seu filho morrendo, sendo morto, crucificado. Muito bem. No versículo 37, tem a Ana aqui, aquela outra. Vamos pegar no versículo 36. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva e agora, com 84 anos, não apartava-se do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Isso aqui, o ideal, gente, aqui é
Ana vive o ideal perfeito de um israelita. No templo, servindo a Deus, rezando dia e noite, em jejum e orações. Ou seja, é o ideal de todo israelita, né? De todo israelita. E você tem aí 2 profetas. O Simeão, que é um profeta porque o Espírito estava nele, e Ana, que é uma profetisa, chamada de profetisa pela Bíblia. Muito bem, no versículo 40, nós temos uma brevíssima nota sobre a infância, né, e a juventude de Jesus. Veja só o que Lucas fala. O menino ia crescendo e se fortificava, estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Pronto. Uma breve nota, né? Breve nota. Muito bem. Para dizer que o menino estava bem, que estava... Aí vamos ver uma coisa. Por que o Evangelho não fala da infância de Jesus? Por que não fala das coisas que ele fazia quando ele encontrava com os amiguinhos, quando ele ia para a escola? Por quê? Porque isso não interessa para o Evangelho. O Evangelho não é biografia de Jesus, não é um documentário sobre Jesus. O Evangelho é a presença salvífica de Deus no nosso meio, de um Deus encarnado no nosso meio. Então, Lucas vai chamar a atenção para a gente de um fato, que foi quando ele estava no templo, né? E ele diz uma palavra para Maria que é muito importante. Depois disso, só lá quando Jesus tiver 30 anos. Só lá. Porque não importa. Para o Evangelho, Jesus, depois desse episódio do templo, Jesus vai levar uma vida normal. Vai estudar, vai ajudar na carpintaria, vai aprender o ofício de carpinteiro, vai ajudar sua mãe, aquela coisa toda. Até o momento em que ele começa a sua vida pública. Então, não tem razão de colocar isso no Evangelho. O Evangelho não é biografia, não é documentário, né? Muito bem, vamos lá. Aqui nós temos uma coisa muito interessante. Esse fato que Lucas quer contar que aconteceu no templo. Seus pais, os pais de Jesus, iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Aqui nós temos que fazer uma lembrança aqui. Você já fez também o curso comigo, você sabe disso. A lei prescreve 3 peregrinações que todo israelita devia fazer por ano. Todo israelita devia fazer 3 peregrinações por ano. Pela festa da Páscoa, pela festa das semanas, que é chamada de Pentecostes, e pela festa dos tabernáculos. Então essas 3 festas eram as 3 mais famosas festas. A gente tinha outras festas, a gente tinha por volta de 6 festas importantes, mas as 3 mais importantes eram Páscoa, semanas, que é Pentecostes, e tabernáculos. Por ocasião dessas 3 festas, era obrigatório que todo israelita fosse a Jerusalém. No caso aqui, era a festa da Páscoa. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, é a festa da Páscoa que eles estão aqui. Muito bem. Né? E aí o menino, né? Isso é interessante, ó. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa, né? Acabados os dias da festa, quando voltava, ficou o menino de Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Aqui é importante lembrar por que houve essa confusão ali com ele ficou. Na verdade, o menino, quando faz 12 anos, ele passa a ser homem. Homem. Até hoje, os judeus têm uma cerimônia chamada... oh, meu Deus! Bar mitzvah, né? Bar mitzvah, em que faz um rito em que ele passa para a idade adulta. 12 anos ele já é um homem, né? Então era muito assim. Até os 12 anos, o menino devia ficar sob os cuidados da mãe, porque ainda não era um homem. Depois dos 12 anos, ele devia ficar sob os cuidados dos pais, do pai.
o pai ensina o ofício que o pai tinha. Então, presta atenção na cabeça da Maria e do José. A Maria e o José, eles viajando em caravana, o José com os amigos dele, conversando sobre política, sobre não sei o que, sobre futebol, sobre aquela coisa toda. E a Maria conversando com as amigas dela. As amigas conversando sobre bordado, sobre não sei o que, sobre receita, sobre... Aí, a Maria pensava assim, o menino já está com 12 anos, então esse menino tem que estar com o pai dele. 12 anos já tem que ficar com o pai dele, já tem que ficar com os homens, porque 12 anos o menino já é homem. 12 anos. O José, os pais geralmente são mais, o pai é mais distraído. O José fala assim, mas esse menino completou 12 anos agora, então, não, ele tem que ficar com a mãe dele, ainda não está com 12 anos, então não está aqui comigo. Então o José pensava que o menino estava com a Maria, porque achava que ele recém tinha completado 12 anos e ele ainda não estava junto com ele. José perguntou, cadê o menino? Cadê o menino? Cadê o menino? Cadê o menino? O José falou, esse menino acabou de completar 12 anos, então ele deve estar pensando que ele tem que ficar com a mãe. Então o José pensou, ele deve estar com a mãe dele. Por quê? Porque como ele acabou de completar 12 anos, ele ainda acha que tem que ficar com a mãe. A Maria olhava, cadê o Jesus? Cadê o Jesus? Cadê o Jesus? Jesus deve estar com o pai dele, porque ele completou 12 anos, então quando ele completa 12 anos, tem que ficar com os homens. E, na verdade, o menino não estava nem com o pai e nem com a mãe. O menino estava lá em Jerusalém, pensando que ele estivesse com seus companheiros na comitiva, andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Olha para você ver, a Maria e o José, hein? A Maria e o José. José pensando que o menino estava com a Maria, que achou que o menino ainda achava que tinha que ficar com a Maria, e Maria achando que estava com o José, achando que porque ele era o homem agora, tinha que ficar com os homens. Um dia, né? Um dia, quando foram procurar, ficaram desesperados, né? Muito bem. Aí começaram a procurar, falar, meu Deus, esse menino perdeu. Meu Deus. O que eles fizeram? Vão voltar lá para Jerusalém para achar esse menino, deve estar lá. Olha para você ver. 3 dias depois, 3 dias, hein, gente? O acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Realmente, uma coisa muito interessante aqui, só lembrando, os mestres da lei geralmente ensinavam nos átrios do templo. Então ficava vários mestres naquele pátio enorme no átrio do templo ensinando. Jesus fez isso também. Jesus, quando ele começa a sua pregação, ele também ficava no átrio do templo fazendo pregação. Lembra quando Jesus faz aquela pregação que pega chicote e fala um monte de coisa? Ele estava no átrio do templo. Então era comum que os mestres sentassem, né, e os discípulos ficassem aos seus pés e os mestres ensinando, né? Então Jesus estava lá 12 anos escutando o que os mestres da lei estavam ensinando ali no átrio do templo. Maria fica, nossa, quando vê o menino, e ela chega e questiona, meu filho, o que nos fizeste? Sabe que eu não acredito que Maria chegou com tanta calma assim, não. Meu filho, o que nos fizeste? Ela diz, meu filho, o que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura cheios de aflição. Aqui Jesus diz a primeira frase dele no Evangelho. Atenção, a primeira frase de Jesus no Evangelho. A primeira frase dele, de Jesus, no Evangelho. Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu Pai? É muito bonito.
Porque a primeira palavra de Jesus no Evangelho é perguntar para Maria: por que você está me procurando? Você não sabia que eu tinha que estar com as coisas estar preocupado com as coisas do meu pai? Não era José o pai, mas o pai do céu. O pai do céu. Isso é muito bonito mesmo, porque a primeira palavra de Jesus se refere a quem? Ao Pai. Ao Pai. A primeira palavra de Jesus se refere ao Pai. E deixa eu te contar uma coisa. Aqui. E a última palavra de Jesus se refere a quem? Ao Pai. Essa é a última palavra de Jesus. A primeira palavra de Jesus é: não sabia que eu devia ocupar-me das coisas do meu Pai? E a última palavra de Jesus, lá, quando Jesus na cruz, Jesus então deu um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa, né? A primeira e a última palavra de Jesus no Evangelho é para se referir ao Pai. Ao Pai que Ele veio fazer a sua vontade, ao Pai que criou tudo, ao Pai que Ele foi obediente até o final. Ou seja, naquele momento Jesus não estava referindo a José, naquele momento Jesus se referia ao Pai do céu. E para terminar, né, versículo 50, olha que lindo de novo. Eles, porém, não compreenderam o que lhes dissera. Por que não compreenderam? Porque eles vão compreender tudo, quando Jesus ressuscitar. Mas agora eu queria, antes de terminar esse nosso momento, eu queria fazer um questionamento para você. A primeira palavra de Jesus no Evangelho é: por que você está me procurando? E esta é a palavra, a pergunta, o questionamento que Jesus faz para você. Por que você está me procurando? Você está me procurando só para que eu possa fazer milagre? Ou você está me procurando só para que eu possa fazer coisas para você? Você está me procurando só porque você está aí no oba-oba da sua fé? Você está me procurando só para me testar? Você está me procurando só para me usar como um step? Por que você está me procurando? Se você me procura, é porque você deve me amar. Será que nós estamos procurando Jesus para quê? A gente precisa procurar Jesus porque nós precisamos amá-lo, amá-lo e amá-lo. E dessa forma mostrar para Ele que a nossa vida só encontra sentido e tem razão quando nós amamos e somos amados por Ele. Et cruce in Domini fugit partes adversae, vite teleo detribiuda radiges Davide. Aleluia.